Olá pessoal, estamos de volta trazendo mais um conteúdo importante para minha edificação e para sua edificação. E hoje nós vamos falar sobre as 7 esferas da sociedade. Você já ouviu falar nesse termo, sobre este assunto? Também é conhecida como 7 montes ou as 7 montanhas da sociedade. E hoje nós vamos descobrir um pouquinho mais sobre esse assunto tão importante na vida do cristão. Antes eu gostaria de orar. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, por mais esse conteúdo. Continua, Senhor, plantando essas sementes, Deus, de conhecimento sobre as coisas do Teu reino, nos nossos corações, nas nossas mentes, Pai, e que nós possamos continuar a adubá-las para que elas cresçam, Senhor, conforme a Tua vontade. Continua conosco, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. E falando um pouquinho sobre esse tema tão importante, as 7 esferas da sociedade nada mais são do que as divisões das áreas de influência que uma sociedade possui. E é através dessas 7 esferas que a gente consegue levar o reino de Deus por onde nós passarmos. Na realidade, essas esferas da sociedade, elas são uma estratégia para que os cristãos, as pessoas, os discípulos de Jesus, levem o reino de Deus por toda a terra. Nós não vamos encontrar na Bíblia nenhum versículo, nenhuma passagem que fale a respeito das 7 esferas ou dos 7 montes da sociedade. E eu gostaria que vocês abrissem comigo lá em Mateus 28, 18 a 19. Enquanto vocês vão abrindo aí, eu vou dizer para vocês que daqui a pouquinho a gente vai descobrir porque esse assunto é tão importante e foi orientado por Deus para nós, para a igreja dele aqui na Terra, mesmo sem ter citação bíblica. Mateus 28, 18 a 19, uma passagem bastante conhecida de nós cristãos, diz assim: Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa passagem ela também é conhecida como a passagem da Grande Comissão. E aqui em Mateus 28, nós conhecemos essa passagem como o Evangelho CNPJ. Por quê? Porque Deus, ele dá ordem aos seus discípulos, logo depois que o Senhor ressuscitou, ele aparece para os discípulos e dá essa ordenança. Vão e façam discípulos por todas as nações. Então, por isso nós chamamos de Evangelho CNPJ. Porque não só as pessoas são impactadas, mas porque elas passam por um processo de transformação através das boas novas, através do Evangelho Salvador, elas se tornam líderes. E por meio deste poder do Espírito Santo, elas tocam as nações e elas discipulam essas nações, essas cidades, esses bairros, esses países, esses continentes, né? Através do Espírito Santo com os princípios do reino de Deus. Hoje eu louvo a Deus porque nós temos grandes homens e mulheres que estão discipulando nações, pessoas que vão pelo mundo inteiro, já pregaram e continuam pregando em todos os continentes, em dezenas de países, levando o reino de Deus até essas pessoas. E aí você deve estar se perguntando, como eu também me perguntei, como que surgiu esse termo? O que é esse negócio de 7 esferas? Bom, gente, esse termo, ele surgiu em 1975-76, lá no Colorado, quando um grande homem de Deus, que é o Sr. Loren Cunningham, hoje ele tem 86 anos de idade, esse homem, ele fundou a Jocum, Jovens com uma Missão. A Jocum é uma organização mundialmente conhecida, nós temos uma sede da Jocum aqui no Brasil, isso é um grande orgulho para o povo brasileiro. E em 1960, o Sr. Loren ele funda a Jocum. E mais ou menos 75, 76, quando ele estava no Colorado de férias com a família dele, em um momento dele de oração, ele pergunta para o Senhor: Deus, a Jocum, ela já treinou e já enviou milhares de missionários, de jovens missionários por todas as nações.
Por que que a gente não consegue discipular nenhuma nação? Nós só temos discipulado pessoas. E aí Deus claramente fala para o Sr. Loren o seguinte: Loren, vocês não estão conseguindo porque vocês precisam atingir as 7 esferas da sociedade. E aí Deus descreve para ele cada esfera da sociedade e como ele deveria agir. E aí, joia, o Sr. Loren foi dormir, acordou no outro dia e recebeu logo pela manhã um telefonema de um amigo dele, que era o Sr. Bill Bright. Esse homem foi um grande evangelista de Deus, ele faleceu em 2003, ele não está mais entre nós, e ele foi o fundador da cruzada estudantil e profissional lá nos Estados Unidos. Eles eram muito amigos. E aí o Bill fala pro Sr. Loren assim: Loren, eu tô precisando tomar um café com você, porque aconteceu uma coisa comigo essa noite, eu preciso compartilhar com você. E aí o Loren fala: não, joia, vamos lá, vamos pro café. Eles foram pro café naquele mesmo dia. Enquanto eles conversavam, antes do Sr. Loren contar para ele o que tinha acontecido com ele, o Sr. Bill tira do bolso um papel com tudo exatamente igual, tudo aquilo que Deus tinha falado para o Sr. Loren na noite anterior. Deus, ele visita o Sr. Loren e visita o Sr. Bill e dá para eles as mesmas instruções. 2 grandes homens de Deus. E com isso surge as 7 esferas da sociedade, que é o que a gente vai discutir um pouquinho aqui, que foi esse plano sobrenatural, esse agir sobrenatural de Deus, que ele trouxe para esses 2 homens que expandiram isso pelo mundo inteiro. As 7 esferas da sociedade, elas são as seguintes, e elas foram ordenadas por Deus a estes homens exatamente nessa ordem. A primeira esfera é da igreja, a segunda esfera da sociedade é a família, a terceira esfera é o governo e a política, a quarta esfera de influência na sociedade é a ciência e a educação, a quinta esfera são os negócios, business, a sexta esfera, artes e entretenimento, e a 7ª esfera da sociedade, que atua influenciando a sociedade, ela está nas mídias e na comunicação. É muito importante a gente entender essas 7 esferas. Por quê? Porque com isso há uma quebra entre essa dicotomia entre o sagrado e o secular. Isso precisa ser extinguido entre nós cristãos, principalmente, né? A partir do momento que Deus mostra para esses homens essas esferas da sociedade, a gente não tem que pensar que é só dentro das 4 paredes da igreja que nós devemos exercer influência. Não, muito pelo contrário. Até porque a igreja, ela ocupa somente 5% de atuação nas 7 esferas da sociedade. Então, onde estão os outros 95% dos filhos, dos discípulos de Jesus, atuando para levar o reino de Deus? Estão nas outras 6 esferas. Estão na esfera da família, do governo, dos negócios, da arte, enfim, nas esferas que nós comentamos anteriormente. E eu vou entrar na esfera da igreja, que foi a primeira esfera que Deus mostrou para o Sr. Loren e para o Sr. Bill. E a igreja nada mais é aqui na Terra do que uma concessionária do reino de Deus. É na igreja que nós precisamos ir para nos alimentar da palavra de Deus, para nos preparar, né, através dos ensinamentos dos nossos líderes, dos nossos pastores. A igreja, ela foi feita para equipar os santos, né? E isso é uma informação bastante importante. Lá na igreja, nós somos equipados, preparados, nós nos alimentamos espiritualmente para sairmos daquelas 4 paredes e levarmos o reino de Deus por onde nós passarmos, pelas outras esferas da sociedade, daqueles que não fazem parte da esfera da igreja. Por exemplo, uma pessoa que atua, um professor que atua diretamente na área da educação. A área de influência dele na sociedade é a educação, não é a igreja. Então, se esse professor ele pensa que somente dentro da igreja, quando ele está em comunhão com os irmãos, quando ele está se alimentando da palavra de Deus, o que deve ser feito diariamente fora da igreja também, né, gente? No nosso contato com o Senhor, no nosso secreto, como a Bíblia nos orienta.
Se esse professor acha que ele saiu da igreja e ele não tem mais que falar sobre as coisas de Deus, ele não tem mais que viver segundo as ordenanças do Senhor, como que ele vai influenciar a sociedade por onde ele passar? Como que ele vai trazer mais gente para o reino de Deus? Como que ele vai cumprir o ID que o Senhor nos manda cumprir, tanto em Mateus 28, como nós lemos, mas como também em Marcos 16, que depois você pode dar uma olhadinha na sua Bíblia, que é o que a gente chama de evangelho CPF, que é o contrário do evangelho CNPJ. Por quê? Em Marcos 16, Jesus nos ordena a ir fazer discípulos e pregar a toda criatura, que é diferente de discipular e evangelizar nações, que é o que ele nos manda fazer em Mateus 28. Passando para a segunda esfera da sociedade, de influência na sociedade, a esfera da família. Lá em Gênesis 12, no versículo 3b, diz assim, Deus está falando para Abraão e ele fala assim: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus abençoa todas as famílias. A família, ela é a segunda área de influência que o Senhor determinou na sociedade. Então, por isso que a família é tão atacada por Satanás, né? Quando a gente vai lá para Êxodo, capítulo 1, do 15 ao 17, é aquela passagem onde o faraó do Egito, ele ordena para as parteiras de confiança dele, né, para aquelas parteiras da época, elas tivessem ajudado num parto, onde nascesse um menino, elas deveriam matar esse menino. Elas só deveriam deixar sobreviver os bebês que nascessem meninas. E elas, tementes a Deus, elas não cumprem essa ordem do faraó, né? E com isso a gente tem a sobrevivência desses meninos. Então a gente vê que desde lá do início, lá na época do faraó, a gente observa que Satanás ele quer destruir a família. Por isso que é tão importante pessoas que atuem dentro das famílias, orientando as famílias, psicólogos, terapeutas familiares, conselheiros, né? Pessoas que aconselham as famílias, enfim. Entrando agora na terceira área de influência, né, da sociedade, a terceira esfera de atuação, é a esfera do governo. E é uma esfera muito importante, onde nós cristãos temos sim um papel fundamental de atuação nessa esfera. Eu vou compartilhar com vocês Isaías 9, versículos 6 e 7a. O primeiro pedacinho do versículo 7 diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, e ele estenderá o seu governo, e haverá paz sem fim. Deus aqui, ele estabelece o governo de Jesus Cristo. Se nós somos discípulos de Jesus, nós precisamos continuar a governar como nosso Jesus governava. E com isso eu convido você a pensar um pouquinho como que você está ajudando o reino de Deus na hora de você votar. Você está votando em alguém, em alguma pessoa da esfera do governo, em algum candidato que valoriza a cosmovisão bíblica, que prega os princípios do reino de Deus, ou você está votando naqueles candidatos que perseguem a igreja, perseguem o evangelho, querem fechar as igrejas, são a favor do aborto, enfim, eu te levo a fazer uma reflexão nesse momento, tá? Igreja e política precisam sim exercerem influência na sociedade. A quarta área de atuação das esferas, a quarta esfera é a educação e a ciência. E falando um pouquinho sobre isso, eu não sei se vocês sabem, mas uma informação importante que eu descobri é que as 5 maiores universidades do mundo, incluindo Harvard e Oxford, elas foram fundadas por missionários para treinarem jovens, pessoas que estavam dispostas a levar o reino de Deus para outras nações. Olha como as universidades, as escolas, elas precisam ser trabalhadas, nós precisamos levar a nossa influência como professores, como coordenadores, como profissionais do ensino
levar o reino de Deus para dentro dos lugares onde nós trabalhamos, quem trabalha com a esfera da educação, né? E eu vou ler para vocês um fato real que aconteceu há muitos anos atrás, em 1793, tá? Onde o protagonista dessa história era William Carey, e ele foi considerado o pai das missões modernas. Ele foi um dos fundadores da Sociedade Batista Missionária de Londres. E olha como esse homem foi um influenciador dentro da esfera da educação. É uma história que vale muito a pena prestar atenção. William Carey foi enviado para a Índia em 1793, ele era inglês, tá? Então ele foi enviado para a Índia ilegalmente, uma vez que a Inglaterra, colonizadora da Índia, acreditava que o país seria mais vulnerável ao controle sem o evangelho. Olha a política aí de novo. Carey nunca mais voltou, exercendo seu ministério no local, lá na Índia, ao longo de 41 anos. O missionário notava que, culturalmente, a Índia realizava diversas ações contrárias aos princípios bíblicos. Era bastante comum, inclusive legalizado, o casamento infantil, o infanticídio, a poligamia e o homicídio das viúvas para se juntar ao falecido marido. Assim como os casos de leprosos enterrados vivos, com a esperança de nascerem de novo em outras condições em uma suposta reencarnação. Os indianos também acreditavam que, se os bebês doentes fossem deixados em cestas nas ruas por até 3 dias, eles superariam o espírito maligno. Além disso, quando se tratava de educação, somente as castas mais altas da sociedade poderiam se beneficiar do ensino. Entretanto, apesar de praticarem todas essas coisas, Carey chegou à conclusão de que o principal fator do caos social na Índia era a falta de aplicação dos princípios bíblicos, em primeiro lugar, e depois a escassez de educação naquela população. Carey não se contentou apenas em evangelizar a população e cumprir Marcos 16, mas também sonhava em discipular toda a região da Índia. Ele não aceitou a desigualdade social do país e o sistema de castas, até porque todos nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus e nós merecemos tratamento igual. Por isso, Carey influenciou a promulgação da lei que proibia o infanticídio em 1804, lá na Índia. O homicídio de viúvas foi extinto em 1829, que está dentro da esfera da família, então ele trabalhou também dentro da esfera da família. Ele plantou diversas igrejas batistas que continuam se multiplicando até os dias de hoje, e ele fundou o primeiro seminário para preparar pastores indianos, esfera de atuação da igreja. Fundou 126 escolas para crianças e mulheres de todas as castas, a área de atuação da esfera da educação. E também foi responsável pela tradução da Bíblia para 44 dialetos locais, além de escrever outros livros e compor músicas, esfera da arte, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, para a comunidade local, levando o Evangelho de Cristo. E por causa disso, diversos jornais começaram a circular com a fundação da primeira imprensa e fábrica de papel da Índia, que ele criou. Olha quanta coisa um homem indignado com a situação de um país ele conseguiu fazer. Esse homem, ele atuou em várias esferas da sociedade. E Deus muitas vezes nos chama para atuar não somente em uma esfera, mas em 2, 3. Vai depender do seu chamado. Entrando agora na 4ª esfera, economia e negócios. Dinheiro, economia a gente fala em dinheiro, negócios, primeira coisa que vem na nossa cabeça é o dinheiro. Infelizmente, muitas pessoas veem o dinheiro como um problema, mas o dinheiro não deve ser visto como um problema, mas sim como uma solução, né? Quando nós temos amor ao dinheiro, quando nós fazemos do dinheiro um Deus, aí sim ele vira um problema.
mas quando nós recebemos os recursos que Deus nos dá e nós conseguimos disseminar esses recursos, distribuir esses recursos, de maneira que a gente abençoe o reino de Deus, aí ele vira uma solução. E você pode ter certeza absoluta que quanto mais você investir no reino de Deus, mais Deus vai te confiar recursos financeiros. Abraão, agora vamos lá para a Bíblia. Gênesis 13, versículo 2, diz assim: Abraão era muito rico, ele possuía gado, prata e ouro. Ou seja, Deus não quer ninguém pobre, sem dinheiro ou em situação de miséria, né? Deus abençoou Abraão e ele era feliz com as riquezas de Abraão. Abraão era, como a Bíblia diz, muito rico, possuía ouro, possuía prata, mas Abraão, ele servia a Deus, ele sabia administrar os recursos que Deus dava para ele. E aí eu te pergunto, você está sabendo administrar os recursos financeiros que o Senhor coloca nas suas mãos? E aí a gente vai lá para Êxodo 35, 30 e 33, versículos 30 a 33 diz assim: Eis que o Senhor chamou por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência e conhecimento em todo artifício para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata, em bronze, para lapidação de pedras de engaste, para entalho de madeira e para todo tipo de trabalho artesanal. Então Bezalel, ele foi o primeiro artífice, né, que recebeu do Senhor a capacidade para lidar com a arte. Então esse homem, ele embelezava o tabernáculo, os lugares onde eles recebiam a Deus naquela época. E Deus, ele pode usar muitas pessoas na área das artes e do entretenimento. Nós podemos profetizar vida ou profetizar morte através dessa esfera de atuação. O que você está profetizando na sua casa? Vida ou morte? Através dos filmes, das músicas, de todo tipo de arte, quadros, pintura que você tem colocado dentro da sua casa. Então essa esfera, ela deve existir para trazer vida, para nos mostrar a beleza do reino de Deus através dessas artes. E encerrando as esferas de atuação da sociedade, a gente vai para a última, a sétima, que é a esfera da comunicação e das mídias. E aí eu vou compartilhar com vocês Isaías 40, verso 9, que diz assim: Ó Sião, você que anuncia boas novas, suba a um monte alto. Ó Jerusalém, você que anuncia boas novas, levante a sua voz fortemente. Levante-a, não tenha medo. Diga às cidades de Judá: eis, aí está o seu Deus. Vou repetir. Diga às cidades de Judá: aí está o seu Deus. Então, o cristão, ele precisa se posicionar também perante a esfera de atuação da comunicação. Quantos jornalistas, redatores, radialistas, pessoas que trabalham com mídias sociais, gente, Instagram, WhatsApp, YouTube, canais de internet, né? Nós podemos levar o reino de Deus através da esfera da mídia e da comunicação, ao invés de levar notícias ruins, morte, incentivar as pessoas, os cidadãos a cometerem crimes ou fazerem coisas que não são aceitáveis pelo Senhor. Nós conseguimos, como cidadãos do reino, utilizar essa esfera de atuação para levar o reino de Deus também, para divulgar o reino de Deus, para levar as boas novas, o evangelho. Hoje, é isso que eu tenho para compartilhar com vocês. Eu espero que você tenha sido edificado assim como eu fui. E eu te convido a se inscrever no canal da Igreja Batista Renovada em Itaparica, ativar o sininho para você receber as notificações, os vídeos que são postados lá, porque tem muito conteúdo que vai nos levar para mais perto do Senhor. Até o próximo vídeo!